boas coreografias de luta, efeitos especiais honestos, boa escolha de elenco e um roteiro ok. Thunderbolts é um tipo de filme que a gente não vê há muito tempo no UCM. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala, galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, fui no cinema assistir Thunderbolts. E o que eu posso adiantar para vocês é que sim, o filme é bom e vale o ingresso de vocês no cinema. E sim, eu sei que nos últimos tempos eu tenho sido um dos principais haters da Disney e Marvel. Até porque a gente saiu de um estado onde a gente tinha Homem de Ferro 1, Capitão América 1, Thor 1, os últimos filmes, na verdade todos os filmes dos Vingadores, e a gente saiu desse patamar para ir para Thor Love and Thunder, She-Hulk, Homem-Formiga Quantumania, aí fica difícil defender. E a verdade é que eu não esperava que eu iria me empolgar com um filme da Disney e Marvel novamente tão cedo. Tanto é que eu fui assistir esse filme sem esperar absolutamente nada, expectativa lá embaixo. Até porque eu pensei que seria um outro tipo de filme sem vida, sabe, sem identidade, um filme médio, raso, como a gente viu, por exemplo, em Esquadrão Suicida. E a verdade é que sim, eu fui positivamente surpreendido pelo filme. Eu não esperava sentir aquilo que eu senti enquanto eu estava vendo o filme no cinema. E quando eu digo isso, não quer dizer que ele é o melhor filme da Marvel, como eu já vi alguns canais mencionando isso. Tudo bem que pode ser a opinião da pessoa e tá tudo bem. Só que quando eu digo isso, ele é um filme muito bom, vale o ingresso, vale a emoção, a gente vai se divertir. Então assim, pode ir sem medo. E ele é bem diferente de muita coisa que a gente já viu até agora. Mas antes da gente se aprofundar na análise do vídeo de hoje, não esquece de já deixar o seu like, compartilhar com a galera e deixar um comentário, porque isso ajuda demais o nosso canal. E claro, se você ainda não é um inscrito, já clica em se inscrever e clica no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, corre nas redes sociais e segue a gente também. E se você é novo no canal, tá se inscrevendo agora, deixa uma mensagem pra gente deixar as boas-vindas para você, beleza? E para começar, eu já vou trazer para vocês aquilo que eu acho que poderia ser melhor no filme, tá? E já adianto que não é muita coisa que precisava melhorar, mas tem algumas coisas que um ajustezinho fino deixaria esse filme incrível. E a primeira delas é o roteiro. Ele é bem simples, bem previsível, não é algo que você vai ficar surpreso, nossa, mas que coisa incrível. Não, ele é um roteiro honesto, só que assim, isso não quer dizer que seja ruim, não, ele só é um filme pé no chão e com uma trama que, cara, a gente já conhece. Tem coisas no filme que são completamente diferentes daquilo que a gente está acostumado, mas o roteiro em si, ele é um roteiro normal. O que, assim, de novo, não é ruim. Ele só é simples. Porém, diferente daquilo que a gente viu em Capitão América 4, né? Aquela salada, né? Aquela mistura que a gente não sabia onde começava, parecia que tava faltando uma parte no meio e afins. Esse filme não. Ele tem começo, meio e fim. A outra coisa que eu acho que poderia melhorar é tanto relacionado ao Void quanto relacionado ao Sentry, né, ou Sentinela. Eu acho que eles poderiam mostrar os poderes dele de uma forma mais grandiosa. É difícil de explicar para vocês quando eu digo algo grandioso, mas, assim, vou dar um exemplo. Existe o poder do Thor, que a gente já viu em diversos filmes, existe Thor chegando em Wakanda, entende? O Thor chegando em Wakanda é um Thor grandioso. Todo o resto do que a gente viu em Thor, ele é forte. Só que a gente tem uma ideia da extensão do poder do Thor com ele chegando em Wakanda. E o que a gente vê muito, tanto do Void quanto do Sentry, principalmente como ele é explicado no decorrer do filme, é que sim, o Void é uma ameaça, sim, o poder do Sentry é ilimitado, mas eu esperava, sabe, entendê-lo como algo absoluto, né? E aí eu até entendo que pode ser que a gente veja um pouco mais disso nos próximos filmes, como Vingadores Doomsday e Guerras Secretas, né? Mas eu acho que só a explicação legal a gente entende, mas poderia ter sido feito de uma forma mais
glamurosa, vamos dizer assim, sabe? Mais overpower. Até porque, nas HQs, ele é um personagem muito foda, muito roubado. Ele tem super força, ele é um personagem que voa, ele é imortal. Como dito no filme, ele tem poderes ilimitados. E como se isso já não fosse apelação suficiente, ele ainda domina todos os aspectos da realidade. Ele é onipotente. Então, assim, cara, a gente tá falando de um personagem que ele pega outros personagens, como o Doutor Destino, Hulk, se ele enfrentasse o Superman, o próprio Thor, e, ele bota esses personagens pra mamar fácil. Sabe? Ele, acaba com esse pessoal só com um pensamento. Esse é o nível de poder que a gente tem no Sentinela. E sim, a gente viu um Sentinela poderoso, mas a gente ainda não enxergou esse nível de poder. E pro momento atual do CM, ele tá em outro nível de poder. Ele tá num nível de poder de um deus acima do Thor, ele tá num nível de poder cósmico na Marvel. E a própria Condessa Valentina deixa isso claro, que os poderes dele são ilimitados. Então, assim, pra ele, tanto faz quanto tanto fez o que tá acontecendo aos arredores. Ele tá acima de tudo isso. Agora, uma coisa boa é a forma como o Bobby Reynolds foi adaptado. Nas HQs, ele é um cara comum. Tem época em que ele tá gordinho, tem época que ele tá mais opaco, ele não tem tanto carisma, ele é mais aquele cara ali no cantinho dele, mais perturbado. E o CM trouxe o Bobby Reynolds, né, como um personagem carismático. Na verdade, eles deram muita atenção para todas as personalidades do Bob. Tanto o Bob, quanto o Void, quanto o Sentinela, eles conseguiram pegar bem a essência do personagem. Eles conseguiram pegar, por exemplo, um pouco da infância do Bob, né? O que mostra ali um pouco do que ele viveu na infância, e automaticamente isso já remete um pouco à personalidade do Void, né? Todos esses traumas, toda essa negatividade, o lado obscuro do Bob, né? Que é personificado pelo Void. Então eu achei isso muito legal, a forma como a Marvel trabalhou isso. E ainda sobre a personalidade, um ponto legal é que cada personalidade se destaca da outra. Sabe, não é como você vê ali traços da mesma pessoa, não. Você literalmente me lembrou muito a atuação de James McAvoy em Fragmentado. Porque você vê ramificações da personalidade de uma única pessoa contrastando uma com a outra e sendo pessoas na mesma, só que completamente diferentes uma da outra. Onde você consegue enxergar que o Sentinela é a luz, o Void é toda a negatividade do Bob, né? E eles são literalmente os extremos. E aí você tem o Bob, que acaba sendo o equilíbrio disso. E eu, sinceramente, achei isso genial. Mesmo o Bob sendo, né, aquela personalidade, vamos dizer assim, extravagante, aquele jeitinho dele, quando eu falo de equilíbrio, é porque em várias HQs ele trava batalhas mentais absurdas, tanto com o Void quanto com o Sentinela. Porque direto, ambos passam do ponto. E aí é o Bob que tem que se fechar dentro da própria mente, acabar tendo essas lutas mentais para colocar os dois, né, sob controle. Esse filme, ele tem muitas adaptações, né? É como se ele pegasse diversas facetas do personagem, né, de alguns personagens nos quadrinhos, e eles unificassem isso dentro da história. E uma adaptação que eu achei super legal foi o da Condessa Valentina Allegra de Fontaine. Nas HQs, ela é aquela super espiã sexy, sabe, no estilo James Bond? Aquela mulher que chega, chama atenção por onde passa, se precisar ela seduz, só que ela é uma super espiã secreta no estilo Nick Fury. Já quando a gente enxerga isso dentro de Thunderbolts, ela sim, ela é uma super espiã secreta, só que ela é muito mais, pelo menos nessa representação e nas últimas que a gente viu, né, nas aparições dela em Wakanda Forever, nas aparições dela em outras obras da Marvel, a gente vê ela muito mais como, sim, uma espiã, só que ela tem aquele lance muito mais metido no meio da política, entende? Muito mais metido em conspirações, em espionagem estratégica. É diferente do... Ela é literalmente aquele lance meio Nick Fury. Ela tá envolvida na burocracia e nos bastidores ao mesmo tempo. E foi legal ver um pouco mais do desenvolver dela, até porque geralmente ela tinha pouco tempo de tela, e aqui não, ela meio que fez parte do elenco principal. Então deu pra entender um pouco mais das intenções, que na verdade ela tem, né, as próprias intenções por trás de tudo que ela faz. Principalmente agora, né, que a gente vê que ela
tá sendo meio que perseguida por muita merda que ela vem fazendo. E provavelmente a gente vai ver um pouco mais disso um pouco mais adiante. Agora, quando a gente pensa em ação, aí, galera, o filme acertou muito. O filme é muito bom em CGI. A forma de filmagem do filme é bem legal. E o principal, as cenas de ação de forma geral. Quando a gente pensa, né, principalmente nas cenas de luta e trocação, o filme me lembra muito algumas das cenas de John Wick. Não na fotografia em si, mas na forma de filmagem. Quando a gente pensa que o filme, ele tem ali algumas cenas que elas são cenas mais longas. Não é um, dois, três socos, corta, pega outro ângulo. Não. São cenas contínuas de luta. Tem uma cena da Viúva Negra, né, da Helena Belova, lutando contra alguns soldados. E, você vê aquela cena inteira, né, sem alguns dos cortes. Isso é muito legal. Deixa a gente mais imerso na ação que tá acontecendo. Prende a gente na cadeira enquanto a gente tá assistindo. Agora, outro ponto alto do filme é a equipe. Sabe quando o elenco tem química? Quando o pessoal tá tão bem entrosado que a coisa flui bem? É isso que você vai encontrar em Thunderbolt. As atuações de todo mundo no cast estão muito bem feitas. Sabe? Parece que o pessoal realmente se entregou pra fazer aquilo. Ou a Marvel tá pegando muito no pé pra tentar reparar, né, esse passado bizarro dos últimos 5 anos, vamos dizer assim. E nesse filme, a gente vê um Buck bem pé no chão. Ele é que faz o papel daquele herói experiente, meio que conselheiro, aquele cara que tá acima dos outros. Você vê que ele tá num nível diferente dos desgarrados ali, dos perdidos. Meio que... Sabe quando a gente já passou por algum problema, passou por uma situação, e a gente vê outras pessoas passando e a gente meio que já tem uma ideia de como resolver ou como lidar com aquela situação? É basicamente como a gente enxerga o Buck nesse filme. E olha que a mensagem desse filme são pessoas perdidas, arrependimento, redenção, pessoas tentando encontrar o caminho. E a gente sabe que o Buck já viveu isso. A gente tem o Buck mal em Soldado Invernal, depois a gente tem um Buck ali meio perdido, sendo controlado novamente em Guerra Civil. Depois a gente tem um Buck em Guerra Infinita lá em Wakanda, né, indo se reencontrar e tal, depois ele em Guerra Infinita. E o arco de redenção do Buck, ele finaliza ali na série Falcão e Soldado Invernal. E eu achei legal ver o Buck numa posição onde ele não é o único problemático do grupo. Até porque, com o time que ele tá agora, basicamente, pelo menos em Thunderbolts, a gente tá falando de que todas as outras pessoas estão mais quebradas do que o Buck. Ou tão quebradas quanto. Só que ainda não trilharam esse caminho de redenção que o Buck trilhou. Então não faria sentido mostrar o Buck passando pelos mesmos problemas, sendo do que algo que, não vou dizer que ele já superou, mas é algo que ele consegue controlar melhor. O que é completamente diferente do que a gente vê na Helena, no Alexei, no John Walker, do que a gente vê no Sentry, por exemplo. Todos eles têm ali os seus passados, coisas do que se arrepender, e, assim, muitos deles estão sem caminho. E tem muitas cenas no filme onde a gente consegue enxergar exatamente isso. Tem uma cena onde o Alexei, ele tá lá, todo sujo, sentado na sala, assistindo os tempos dele de glória. Tem a cena do John Walker, que ele tá sentado, o filho berrando ali, e ele lendo notícias sobre ele, sabe? Não se sentindo bem, já terminou com a esposa, a vida tá amarga. A Helena lidando, né, com a depressão de ter perdido a Natasha, sabe? Sem rumo, sem caminho, parece que ela não se adapta em lugar nenhum. E, cara, o filme traz isso como um impacto pra gente. Porque eu não sei vocês, tá? Mas eu conheço pessoas, eu também, né? Já passei por momentos onde, cara, e aí, o que eu faço? Pra onde que eu vou? Qual que é o próximo passo? E o filme mostra isso de forma muito legal. Onde cada um deles tem a sua própria luta interna e tem que lidar com a própria escuridão. O que contrasta bem, né, com o conceito do Sentinela /Bob /Void. O Alexei, né, com aquele lance meio que sendo um eco do que ele já foi um dia. O agente americano a todo momento mentindo, né? Tendo que se convencer que ele é o Capitão América, mas sendo ali um cara meio escroto, né? Em vários momentos, cara babacão, entende? E isso faz um contraste legal justamente com o Buck, né? Que a todo momento parece que ele é o cara normal do grupo. Ele que tem que colocar o pessoal, né, em alerta. Ele que tem que chegar pro pessoal e falar, gente, dá uma segurada, né? Ó, foco.
Ele é o cara focado, literalmente. Agora, quando eu falo pra vocês que ele é um filme diferente daquilo que a gente tá acostumado, é que é o seguinte, quando a gente pega, por exemplo, ali, Guerra Civil, a gente tem os heróis, né, lutando uns contra os outros, e existem ali, tirando a Wanda que desbalanceia, alguns poderes equivalentes. Quando a gente vê o filme do Capitão América, por exemplo, tanto o Soldado Invernal como o Primeiro Vingadores, a gente vê ele lutando contra humanos, né? Ele, quando vai enfrentar o Bucky, finalmente ele tá lutando contra alguém de igual para igual. E aqui não. A gente vê um time quebrado, tendo que enfrentar um inimigo muito mais poderoso do que eles, sem saber como enfrentar esse inimigo. Só que ali todo mundo tem arminha e dá soquinho. E muitas vezes nos quadrinhos é exatamente isso que a gente vê. Não é toda hora que chega alguém pra salvar o dia. Entende? A gente tá falando de um filme onde ele trouxe alguém pra enfrentar um inimigo cósmico, todo mundo no taijutsu. É só trocação. São 3 soldados com super soro e 3 espiãs. Basicamente é isso que a gente tá vendo contra um inimigo com poderes ilimitados. Inclusive, eu já falo aqui de um acerto maravilhoso que o filme fez. Matar a treinadora. Porque basicamente ter colocado a treinadora no filme da Viúva Negra foi destruir, foi simplesmente trocar o sexo, foi só uma substituição do que a gente tem, que é o treinador, que é um dos inimigos, né, um dos vilões, mas, mano, barra pesada da Marvel quando a gente pensa em trocação. O cara copia habilidades de forma absurda, entendeu? Ele consegue sair na trocação de igual para igual com o Shang-Chi, com o Capitão América, com o Gavião Arqueiro, Viúva Negra. O cara é outro patamar. E essa substituição não agradou ninguém, entendeu? E finalmente, puf, né? Foi de arrasta. E o que eu gostei muito nesse filme, gente, é que assim, ele não tenta ser melhor nem pior do que outros filmes da Marvel. Ele é Thunderbolts. Ele tem a própria identidade. Então, assim, é até difícil comparar, mas no final do vídeo eu vou fazer uma comparação com outros filmes relacionado a o que o filme me trouxe, tá? Agora, sim, se tem uma personagem, né, que rouba a cena total nesse filme, é a Helena Belova. Gente, que atuação da Florence Pugh. Meu, ela como Helena Belova, ela consegue ser carismática, ser bonita, charmosa, sexy, badass, casca grossa, carismática, sabe? Totalmente diferente do que a gente viu a Brie Larson fazer como Miss Marvel. E assim, ela é a protagonista do filme, sabe? Ela é extremamente empoderada, já que é pra usar essa palavra. Meu, ela é totalmente empoderada no filme e, detalhe, sem se esforçar. É natural pra ela. E de verdade, pra mim, uma das melhores protagonistas em filmes de ação, de herói, que eu já vi. Ela consegue, sabe, navegar muito bem na atuação em momentos onde ela tem a vulnerabilidade dela, em momentos onde é pra ela ser fodona, em momentos onde é pra ela chutar a bunda de bandido. E assim, sem precisar desconstruir ou, sabe, diminuir os personagens masculinos. Não. Todo mundo ali tá casca grossa no máximo que pode ser, e ela também. E ela tá no mesmo patamar dos caras. Eu acho que isso é empoderamento. É a mesma coisa quando a gente via a Natasha Romanoff, sabe? E assim, o legal é que, pra mim, ela substitui tranquilo a Viúva Negra. Só que sem fazer, ela é melhor ou pior. Não, ela seria uma excelente Viúva Negra sem ser melhor ou pior com a Natasha. Só é diferente. E assim, tem uma coisa muito legal que assim, ela conhece as limitações dela e ao mesmo tempo a força dela. Se ela tem que pedir ajuda, ela pede ajuda. Se ela tem que respeitar e abaixar a cabeça pro pai, ela faz isso também. Sabe? Como qualquer ser humano faria ou deveria fazer. Putz, preciso de ajuda aqui, é demais pra mim. Pô, vem cá, me dá uma força. Então assim, essa personagem é muito foda. Assim, total acerto da Marvel em utilizar a Helena Belova da melhor forma possível. E como eu disse, não é à toa que ela é a protagonista principal do filme. E assim, a mensagem que o filme passa pra gente é literalmente, cara, independente do sexo, religião, altura, força, identidade,
todo mundo é humano, todo mundo tem suas limitações, em algum momento todo mundo vai ter algum tipo de problema, em algum momento todo mundo vai precisar de um apoio, de um ombro amigo, de um conselho. Se não precisou, em algum momento vai. E basicamente essa é a mensagem que Thunderbolts nos traz. Que todo mundo vai passar por um momento difícil. Independente de quem seja, exceto Alexei, né, que tá lá pra fazer piada, entendeu? Tem alguns momentos, assim, não me incomodou, achei ele bem divertido como alívio cômico, mas sendo bem sincero, eu entendo se em algum momento alguém ficar irritado com o excesso de piadoca do Alexei. Mas assim, ficou muito legal o personagem também, tá? Então basicamente essa é a mensagem que Thunderbolts passa. Aliás, Thunderbolts não, Novos Vingadores. E se você não entendeu essa referência, vai até o cinema que você vai entender o que eu tô dizendo. Inclusive, galera, o time Thunderbolts nos quadrinhos, ele foi formado, né? Geralmente ele foi formado por vilões ou anti-heróis e afins, o pessoal mais sombrio, mas a primeira formação foi justamente quando os Vingadores se separaram. O que, cara, ficou muito bem adaptado pro momento atual do CM, né? Porque a gente não tem Vingadores, a gente tem heróis espalhados. Então acho que isso foi muito bem acertado também. Ah, e aliás, essa formação que a gente ainda não tinha visto nos quadrinhos. Então isso mostra um pouco mais sobre a personalidade do filme. E como cereja do bolo, o filme ainda nos traz um vislumbre, né, de que o Quarteto Fantástico tá chegando no CM. Agora, é um filme melhor do que Guerra Infinita ou Ultimato? Sinceramente, não. E de verdade, eu nem sei se Guerras Secretas e Vingadores Doomsday será melhor do que esses dois. Eles estabeleceram um patamar muito alto dentro da Marvel. Para nós que somos fãs, eles entregaram pra gente algo jamais visto. Então assim, para você ultrapassar aquilo vai ser muito difícil. Mas é um filme honesto, boa ação, bom entretenimento, divertido. É um filme que se respeita, é um filme pé no chão, com começo, meio e fim, zero lacração. Então assim, se fosse para comparar ele com algum filme da Marvel, eu acho que ele tá no mesmo patamar ali de filmes como Homem-Aranha Sem Volta pra Casa e Guerra Civil. Pelo menos pra mim, minha opinião. E lembrando que eu não disse que ele é um filme igual, eu disse que ele tá no mesmo patamar. Mas lembrem-se do que eu disse lá no início, ele é um filme diferente. E assim, galera, pra resumir, valeu demais o meu ingresso, tá? Eu acho que, Marvel Disney, tão de parabéns pelo filme, né? Acho que é um filme muito bem acertado. Quem for no cinema vai se divertir e provavelmente a gente deve trazer mais alguma outra coisa em outros vídeos para complementar, talvez, o futuro dessa equipe, só que lá em Vingadores Doomsday. Mas e você? Já foi assistir o filme no cinema? Se não foi, vai assistir, tá empolgado para ele? E sobre a nossa análise, você concorda com o que a gente trouxe aqui? Deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, compartilhar com a galera, porque isso ajuda o canal demais a crescer. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!